Então, Provérbios, capítulo 16 e o verso 32 diz assim: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Percebeu aqui? O princípio bíblico eu quero ler novamente para que você possa aí ouvir mais uma vez. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios, capítulo 16 e o verso 32. Então, hoje vamos falar sobre desenvolvendo o domínio próprio. É pela fidelidade em coisas pequenas que nos tornamos sentinelas dignas de confiança. Guardem-se cuidadosamente das pequeninas irritações, não permitindo que elas lhe molestem o espírito, e alcançarão muitas vitórias. E quando vierem dificuldades maiores, vocês estarão preparados para resistir varonil e nobremente ao inimigo. Toda pessoa herda certos traços de caráter não cristãos. Constitui a grandiosa e nobre tarefa de toda uma vida manter sob controle essas tendências para o mal. As coisas pequenas que atravessam nosso caminho são suscetíveis de nos levar a perder nosso poder de domínio próprio. Enquanto estivermos no mundo, encontraremos influências adversas, haverá provocações que provarão nosso caráter, e é enfrentando-as com espírito reto que as virtudes cristãs são desenvolvidas. Se Cristo habitar em nós, seremos pacientes, bondosos e tolerantes, alegres no meio das contrariedades e irritações. Dia após dia e ano após ano, venceremos a nós próprios e cresceremos num nobre heroísmo. Essa é a tarefa que recai sobre nós. Mas não pode ser cumprida sem o auxílio de Jesus. Firme decisão, um alvo bem determinado, contínua vigilância e oração incessante. Cada um tem suas lutas pessoais a travar. Nem Deus pode tornar nosso caráter nobre e nossa vida útil se não colaborarmos com Ele. Quem renuncia à luta perde a força e a alegria da vitória. Não precisamos guardar nosso registro das provas e dificuldades, dos desgostos e tristezas. Todas essas coisas estão escritas nos livros e o céu tomará o cuidado delas. Deus compreenderá vocês se abrirem o coração a Ele. O Senhor sabe qual a disciplina que cada um precisa. Se pedirem, Ele certamente lhes dará poder para resistir ao mal. Sua fé aumentará e darão aos outros evidência do poder de Deus para guardar. Sua força e crescimento na graça provém de uma só fonte. Se quando tentados e provados, vocês se postarem bravamente ao lado do direito, a vitória será sua. Estarão um passo mais próximos da perfeição do caráter cristão. Uma santa luz do céu encherá as câmaras de seu espírito e serão circundados de uma atmosfera pura. Sabe, queridos irmãos, quando nós falamos sobre princípios cristãos, eu entendo, tá? Esta é minha compreensão, que o domínio próprio, eu creio que é o que todos nós temos mais dificuldades. E o tema dessa meditação aqui que eu compartilhei com vocês vem falando sobre isto, que é desenvolver o domínio próprio. Tem muitas pessoas que falam que têm dificuldades. Não falam assim, olha, eu não tenho domínio próprio. Elas usam outras palavras, tipo, eu não consigo me conter. Eu não consigo me controlar.
É muito difícil para mim. E tem pessoas que são tão conscientes a respeito disso que elas falam bem assim: olha, eu me conheço, então eu não vou. Eu não me envolvo nisso, porque eu sei, né, que eu não vou aguentar, não vou ficar calado. Tem outras pessoas que dizem bem assim, não sei se você já ouviu essa expressão: eu não tenho pavio curto. Já ouviu? Eu não tenho pavio curto. Então falou, vai ouvir. E eu falo para você, o cristão, ele precisa desenvolver a paciência, não é? E a paciência faz parte do domínio próprio. Agora, é muito difícil humanamente falando, porque nós nascemos e herdamos essa tendência, nosso temperamento, né? Então, depois do pecado, perdemos esses princípios de nobreza do caráter que Adão tinha antes de pecar. Então, é muito difícil hoje para uma pessoa controlar-se em meio às provocações, às irritações. E tem pessoas que têm um senso de justiça tão grande que elas entendem que elas não merecem, né, ser irritadas, provocadas, e elas perdem o controle. Como se elas mesmas tivessem o poder de se proteger, não é? De cuidar de si mesma e resolver a questão, julgar a sua causa. Nós temos um juiz, que é Deus, que está olhando tudo e está anotando tudo. Todas as queixas, as dificuldades, o que fazem contra nós, está registrado no livro dos céus. Tudo está anotado. Agora, precisamos desenvolver em nossa vida realmente o domínio próprio. E só há um capaz de nos auxiliar nesse processo, nesse desenvolvimento do domínio próprio. Quem é? É Deus. Todo o poder é de Deus em nossa vida. E aí nós temos o nosso maior exemplo, que é Jesus. Então você ter ou você possuir o domínio próprio, ou você dominar-se, é algo que é muito nobre. Eu não sei se você já presenciou ou você já viu, com certeza sim. Alguém que está numa situação conturbada, às vezes uma discussão, e você percebe que a vítima está ali calma, serena, tranquila. Está ali resistindo às provocações, né, às irritações, está ali se mantendo firme, postura firme. Esta pessoa, por mais que muitos, porque na visão do mundo é assim, olha, pode ter certeza, se você não fala nada, se você não reage, se você não troca na mesma moeda, sabe como é que o mundo comemora, ou, perdão, como que o mundo olha para essa pessoa? Me permitam aqui essa expressão e me desculpem, tá? Mas o mundo fala assim, olha, essa pessoa é besta. Ouviu? Como é que pode, né? As pessoas fazendo isso com ela, ela não reage, não faz nada. Ah, se fosse eu, eu faria diferente. Vem mexer comigo para você ver. Pisa no meu calo para você ver. Não é assim que as pessoas falam? E quando uma pessoa se comporta, não é, se domina, resiste de forma tão nobre, porque é nobreza. Alguém está ali tranquilo, calmo, mesmo que por dentro, não é, esteja ali uma turbulência, mas ali a pessoa está se mantendo calmo. E aí o que diz o verso da palavra de Deus? Melhor é o longânimo do que um herói de guerra. Presta bem atenção. É melhor você ser longânimo do que um herói de guerra. Já imaginou aí as honrarias que recebe um herói de guerra? E agora alguém que resiste, alguém que é longânimo, é melhor do que um herói de guerra? Aqui é a palavra de Deus que está dizendo. E aí continua mais. E o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Qual a proeza maior? Quem teria mais honra? Vamos aqui comparar aqui. Quem seria mais honrado? Alguém que conquistou uma cidade, presta bem atenção. Alguém que conquistou uma cidade ou alguém que se manteve ali, ó, firme, tranquilo, sob controle. Quem que você acha que receberia mais honra conforme a visão do mundo? Ah, o que se controlou ali, que não falou nada, que não tomou uma atitude, seria chamado de covarde, não é? De besta. Essa é a visão do mundo. Mas a visão de Deus,
o pensamento bíblico sobre o nosso dever quando somos atacados, prejudicados, é isso aqui, ó. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. E eu achei interessante aqui nessa meditação, quando eu estava procurando para compartilhar hoje, quando diz assim, olha, enquanto estivermos no mundo, encontraremos influências adversas. Haverá provocações que provarão nosso caráter constantemente. Você é crente? Ah, então se prepare, tá? Se alguém chega para você e fala assim, agora você é crente, você aceitou Jesus e a sua vida agora vai ser uma maravilha, né? Você vai estar caminhando sempre no jardim botânico, olhando as flores desabrochar, a brisa, né, do ventinho ali, o clima agradável, meu irmão. Não se iluda com essa informação. A maior alegria do cristão é saber que ele tem Jesus sobre sua vida. Mas que, enquanto aqui no mundo, ele vai ser provocado em todo momento. Primeiro que você tem um inimigo real, lembre-se disso. Você tem um inimigo real que vai trabalhar intensamente para perturbar a sua vida, para tirar você do sério, como muitos dizem, né? Para tirar você do sério, do controle. E aí, quando você percebe, olha, isso aqui é visão espiritual, tá? Quando você percebe que Satanás envia um para tirar a sua paciência, para provocar você, para tirar você do sério, então você tem que identificar rapidamente. Opa, olha, tem alguém querendo roubar a minha paz. E se eu pedir controle, se eu pedir domínio próprio a Deus, olha, Deus está ouvindo a minha oração. Como assim, irmão Wellington? Olha, você pede a Deus, Deus, me ajuda. Eu preciso ser mais paciente. Você acha que Deus vai permitir o quê em sua vida? Deus, eu preciso ter domínio próprio. Me ajuda, Senhor. Ele vai permitir o quê para você? Situações difíceis. Para você entender, eu pedi a Deus e Deus está permitindo isso, então eu vou... Ajuda-me, Senhor. Mas você vai identificar que isto é cilada de Satanás para tirar a sua paz. Visão espiritual. Não caia na cilada do inimigo. Então, olha só que interessante. Enquanto estivermos no mundo, encontraremos influências adversas, haverá provocações que provarão nosso caráter. E é enfrentando-as com espírito reto que as virtudes cristãs são desenvolvidas. Então, estamos no processo de desenvolvimento do nosso caráter. E como que é esse processo? Justamente com as provas, com as dificuldades, né? Agora, se Cristo ele habita em nós, seremos pacientes. Olha aqui agora. Seremos pacientes, bondosos e tolerantes, alegres no meio das contrariedades e irritações. Por que que eu estou assim tão irritado? Porque eu fui contrariado. Ponto final, pronto. Eu estava muito bem. Eu estava em paz. Aí, de repente, me contrariaram. Fiquei contrariado e agora esqueci que eu sou cristão e agora eu jogo palavras que machucam também, que ferem meu irmão. Mas por que que você fez isso? Ah, porque eu fui contrariado. Não é assim que a gente faz? E não escapa ninguém não, viu? Não escapa ninguém. Aqui não estamos apontando o dedo para ninguém, não. Todos nós somos vítimas do nosso temperamento. Claro que tem pessoas que são mais evidentes, né? São mais amplificadas. Tem pessoas que conseguem suportar um pouquinho mais. Mas já viu aquela expressão? Cuidado com os quietinhos, né? Com os caladinhos, né? Tem esse outro lado também. Tem pessoas que ficam quietinhas ali, mas ali é somente uma ilusão. Está esperando só o momento certo para dar o bote. É aquilo que as pessoas falam, né? O sonso, né? Já viu essa expressão? Cuidado com o sonso. Aparentemente, talvez esse seja o mais perigoso. Mas aqui, queridos, quero voltar aqui para o sentido da nossa reflexão, não é? O nosso caráter está em desenvolvimento, E precisamos entender que Deus ele opera essa transformação em nossa vida. Então, dia após dia e ano após ano, venceremos a nós próprios e cresceremos no nobre heroísmo. Essa é a tarefa que recai sobre nós, mas não pode ser cumprida sem o auxílio de Jesus. Chame Jesus Cristo, somente Ele. Então, em meio às provocações, a sua mente, nesse momento, ela deve se conectar
com o céu. Pensar nas coisas do céu, né? Senhor, ajuda-me. Eu sei que essa dificuldade o Senhor está permitindo para moldar o meu caráter. O Senhor me conhece e sabe do que eu preciso. Mas por mim mesmo é impossível, Senhor. Ajuda-me. E sabe o que acontece nessa conexão? Você começa a falar com Deus e agora você começa a esquecer do que está acontecendo. O mundo está caindo ao seu redor e você está em paz, porque houve uma conexão com o céu. Isso é um grande milagre. É o poder de Deus. Aí você fala assim, irmão Wellington, me aponta, irmão Wellington, como é que faz isso? Porque eu não consigo. Não é só você não, meu irmão. Não é só você que não consegue. Eu também não consigo. Ninguém consegue. Somente Deus em nossa vida. Por isso que a importância de estarmos vigilantes, estudando a sua palavra, falando com Deus, orando, em comunhão, entende? Quanto mais envolvimento com as coisas espirituais, mais o nosso caráter está sendo transformado. É dia após dia, é ano após ano. E não se iluda que o problema, o desafio, não é somente agora, não. Você venceu hoje o desafio? Lembre-se que terá mais, tá? Lembre-se que terá mais. No mundo tereis aflições. E aí Jesus ele dá o seu grande exemplo. Eu venci o mundo. E precisamos confiar na vitória de Cristo. Porque se você confiar na vitória de Cristo, meu irmão, receba essa promessa. A vitória também será sua. Você crê? Amém? Então, se Cristo venceu, a vitória também será sua. Porque você confia em Jesus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4 e verso 13, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aí alguém pensa que é conquistar bens, né? Bens materiais. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É resistir à pressão do mundo. É resistir às tentações. É resistir às provocações. Resistir às indiretas. Resistir às ironias. Aí você fala assim, você viu? Soltou indireta pra mim ali, eu entendi. Ah, não vai ficar assim não. Aquilo que você falou pra mim foi com ironia, não é? Ah, você vai ver, não é? Você vai ver. E aí agora no coração humano começa a se tramar agora uma vingança. Não é? Você começa a olhar pra pessoa diferente, começa a tratar diferente, respostas ríspidas, né? E aí você começa a mostrar quem você é de fato, é o seu eu. Quando você dá lugar ao seu eu, pode ter certeza que a derrota também é certa. Não permita, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, para que o inimigo não vença. Não vamos dar lugar ao inimigo. Não precisamos guardar nosso registro das provas e dificuldades, dos desgostos e tristezas. Todas essas coisas estão escritas nos livros e o céu tomará o cuidado delas. Sabe o que é isso aqui? Não precisa você ficar anotando, né? Contando tantas coisas. E tem pessoas que guardam isso aqui. Tem pessoas que guardam isso aqui. Tem pessoas que guardam uma provocação de 30 anos atrás. Sabia disso? Tem pessoas que murmuram de um problema que tiveram há 30 anos atrás. E não esquece nunca. Fica ali registrado. E isso fica martirizando a vida. Ah, porque há 30 anos atrás fulano de tal fez assim, isso comigo. Não é? Há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, ontem alguém fez isso comigo. Então, olha só, não precisamos guardar nosso registro das provas e dificuldades. Todas essas coisas estão escritas nos livros e o céu tomará o cuidado delas. Deus compreenderá você e se abrir o coração a Ele. Sua força e crescimento na graça provém de uma só fonte. Se quando tentados e provados, vocês se postarem bravamente ao lado do direito, a vitória será sua. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa poderosa. Aí você fala assim, você respira. Vamos fazer uma reflexão aqui, não é? Você respira e fala assim, meu Deus, como eu preciso de Ti. Esta é a declaração mais verdadeira, mais acertada. Quando você declara que precisa de Deus,
você está certíssimo. Sem dúvida. Porque nós precisamos, em nosso desenvolvimento do caráter. E sabe, queridos irmãos, o caráter é desenvolvido aqui na terra mesmo. Ninguém vai desenvolver o seu caráter no céu. Lá, o nosso caráter já estará transformado. Então, o processo de transformação é aqui. Eu preciso. E você se conhece, não se conhece? Então, você sabe que você é uma pessoa arrogante, que você não tem paciência, que você não tem domínio próprio. Então, anota isso, meu irmão. Eu não tenho domínio próprio. Eu não tenho paciência. Eu sou uma pessoa irritada. Anota tudo isso aí, olha. Não tenha vergonha, não. Anota isso. Não precisa você falar pra ninguém, não. Anota isso aí, ó. Eu sou isso aqui, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui. Faz a listinha. Depois você vai tomar um susto. Nossa! Você anota. Você fala assim, é isso aqui que eu tenho que trabalhar, ó. Eu tenho que trabalhar nisso aqui. E aí, se você trabalha isso racionalmente, né, você todos os dias você vai colocar diante de Deus, Senhor, transforma a minha vida, transforma a minha vida. E no dia a dia, porque a transformação em nossa vida não é instantânea não, tá? Não é assim, ó. Não. É todos os dias. Todos os dias. E pela graça de Deus, venceremos em nome de Jesus. Tá? Eu tenho essas dificuldades. Você também tem. Eu tenho uma, você tem outra, e todos nós estamos envolvidos na mesma situação. Vamos confessar aqui as nossas faltas uns aos outros. É nesse sentido. Tá? Eu tenho dificuldades. Eu também sou pecador. Eu também sou falho. E sabe qual que é a novidade? Eu preciso de Jesus, você também precisa. Todos nós precisamos. E graças a Deus por isso, que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E a vitória de Cristo também é a nossa vitória. E essa é a palavra de Deus para o seu coração. A vitória de Jesus também é a sua vitória. Nada é impossível ao que crer.